Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, de 1 a 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar. Ó Deus e Pai, lemos a Tua palavra, cremos nela como sendo a palavra que vem nos trazer conforto e orientação para as nossas vidas, e por isso nós pedimos, ó Deus, que o Senhor mesmo fale através de nós, para que Teu povo saia daqui edificado. É o que pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Mas outro dia, o reverendo Marcos, ele comentou aqui do púlpito, que ele ficou bastante impressionado com um filme, o Silêncio, e eu também vou aproveitar esta oportunidade para falar de um filme que também me impressionou esses dias atrás, que é o filme que fala a respeito da reforma dos nossos hospitais de saúde mental, nos antigos hospícios. É o filme que tem o nome Nise, O Coração da Loucura. Filme brasileiro que fala desta revolucionária médica, psiquiatra no Brasil, que fez uma mudança na forma como eram tratados as pessoas com doença mental aqui no nosso país. E aquilo que me chamou muita atenção, que as pessoas olhavam para aquelas pessoas como loucos, como malucos, ou enfim, que elas deveriam ficar reclusas, e eram feitos tratamentos de choque, se aprisionavam essas pessoas, enfim, toda uma série de tratamentos que eram feitos na época, e ela muda a forma do tratamento quando ela olha para aquelas pessoas como seres humanos.
o olhar dela, a forma dela olhar para aquelas pessoas, modificou o modo como deveriam ser tratados aqueles pacientes. E foi algo que realmente mudou a forma como tem sido tratadas as pessoas hoje com doença mental. Ou seja, olhando essas pessoas não como pessoas desprezíveis dentro da sociedade, mas como seres humanos. E é interessante a lente com que nós olhamos as coisas. Há um pensador, um teólogo uruguaio, Juan Luis II, que ele diz que é impossível nós olharmos para a vida sem ser através das nossas ideologias. E eu concordo plenamente com ele nesse sentido. É difícil nós olharmos para o mundo, para as coisas e para as pessoas, sem ser através da lente dos nossos preconceitos, sem ser da lente das nossas ideologias. E isso reflete muito como nós vemos e fazemos as coisas. É muito ilustrativo, dentro das Sagradas Escrituras, esta questão da escolha dos reis. O povo de Israel pede um rei para Samuel, e os anciãos e os principais líderes do povo estão reunidos, e vem aquela questão: quem vai ser o nosso rei? Quem será o nosso rei? E naquela assembleia, por um acaso, estava um rapaz muito alto, Saul. Segundo a descrição da Bíblia, naquela assembleia, ele era o mais alto de todos. Ele não tinha sido convidado, ele estava ali por acaso, ele estava procurando as jumentas do pai dele, e ele resolve perguntar para Samuel, que era o profeta. E justamente naquele momento estava ocorrendo esta assembleia para a escolha do rei. Como ele era o mais alto de todos, todos olharam para ele e disseram: este vai ser o nosso rei. A descrição que a gente tem dentro da Bíblia da escolha do rei é bastante interessante. As pessoas escolheram pela aparência. Diferente aqui da escolha de Saul, que nos vem no texto. E o Saul, ele também vai para escolher o novo rei, e ele vai até a casa de Jessé. Jessé tem 8 filhos, os filhos começam a vir um atrás do outro, todos eles homens altos. Novamente vem a questão da altura. No versículo 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aqui nós vemos a escolha de Deus sendo não pela aparência dos homens, mas por um outro critério. E eu gostaria de, nesta noite com os irmãos, de nós meditarmos sobre o olhar divino, de como Deus vê as coisas. Mas para nós vermos como Deus vê as coisas, talvez é preciso nós fazermos uma diferenciação de como o homem vê as coisas. E o homem vê o mundo, a realidade, a sociedade, os outros, o homem vê a aparência das coisas. Essa é a nossa diferença quando nós estamos olhando para a realidade. Nós olhamos para aquilo que parece ser e não para aquilo que é. A gente sempre pode dizer que o nosso julgamento ele é superficial, porque faltam para nós elementos para verificarmos, para vermos as coisas. Então, hoje em dia, nós trabalhamos muito com a questão do marketing. Ou seja, aquilo que nos é mostrado, aquilo que nos aparenta, e não aquilo para aquilo que realmente é. Estava comentando hoje de manhã com a minha esposa, né, o que foi essa jogada de marketing na escolha de uma marca de alimentos, uma marca Sadia. Ora, isso tem uma referência bem assim no fundo do nosso ser, né? Você escolher essa marca. Quando você vai comprar dessa marca Sadia,
vem na sua mente que todos aqueles alimentos que são vendidos ali, eles são saudáveis, eles são passaram por um processo de escolha de que o produto é o melhor produto. E é claro, a comparação que vem é que quando essa marca foi escolhida, nós sabemos muito bem, os alimentos no Brasil não passavam por nenhum tipo de inspeção, ou a inspeção era muito precária, a forma como era produzido alimentos no nosso país. Hoje, apesar de todo o escândalo que nós estamos vivenciando, com o escândalo da carne, nós temos toda uma estrutura e uma legislação que quer proteger o consumidor e que quer que os alimentos que venham até nós sejam alimentos saudáveis, o melhor alimento. Mas, se os crimes são cometidos, não é por falta da legislação, mas sim por causa da ganância das pessoas e dos seres humanos. Mas nós não temos condições de fazer um julgamento de um alimento que está sendo deteriorado. Nós vamos precisar de equipamentos, nós vamos precisar ter um conhecimento técnico para fazer um julgamento desta ordem. Por isso que nós dissemos, o nosso julgamento é superficial, em todas as coisas. Se nós damos um exemplo desta forma técnica, da questão da carne, da questão dos alimentos que estão embalados, que precisam de todo um tratamento nesse sentido, mas quando nós olhamos para as pessoas, nós não temos condições de fazer julgamento dessas pessoas. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos julgamentos através do olhar e da lente dos nossos preconceitos. Não é assim? Não é assim que nós vemos os outros? Não é assim que nós julgamos? Não é assim que nós vemos a pessoa, muitas vezes pela a aparência? A Bíblia nos fala a respeito de um determinado momento dessa questão dos preconceitos na história do cego de nascença, no capítulo 9 ali do Evangelho de João. Aquele homem cego de nascença, os discípulos perguntam para Jesus, olharam para aquele homem e perguntam para ele, quem pecou, ele ou os pais dele? Ou seja, ele está olhando para o cego e ele está olhando com aquela lente do preconceito que foi ensinado para os discípulos. Se esse homem é cego, alguém cometeu algum pecado. Ou foram os pais, ou foi ele. E os discípulos, não sabendo isso, perguntam para Jesus quem pecou. Jesus cura, não é? Ele diz assim, nem o pai, nem eles, mas ele é assim para a glória de Deus e o cura. Mas depois vem os fariseus, vem aquele homem curado, mas aconteceu algo completamente diferente para aqueles fariseus, que eles vão olhar com o olhar da lei. Eles não se alegram daquele homem ter sido curado. Eles dizem assim, quem curou você no dia de sábado? Quem cometeu este pecado de te curar no dia de sábado? E eles fazem todo um processo ali naquele momento para investigar. Então, os discípulos olham com o olhar do preconceito, os fariseus olham com o olhar da lei, no preconceito da lei, para algo maravilhoso que estava acontecendo naquele momento, que era daquele homem que era cego desde o nascimento e a que agora poderia ver. Por isso, irmãos, o nosso olhar como homens é um olhar precário, é um olhar que ele nos engana, ele nos falseia a realidade. Por mais que nós possamos querer olhar objetivamente, nós não conseguimos interpretar corretamente a realidade que nós temos. Eu vejo isso na disciplina, na ciência que eu ensino para os meus alunos, que é a disciplina de Sociologia. Um dos grandes teóricos dessa disciplina, o Émile Durkheim, ele fala que o sociólogo ele tem que ser uma pessoa distante, que tem um olhar objetivo, ele não pode estar envolvido com as coisas. Se ele quer fazer um julgamento, ele tem que ter objetividade. E eu diria assim, grande parte do que os homens querem
é dizer assim, não, eu quando faço um julgamento, eu quando olho as coisas, eu olho a partir de um olhar imparcial. Grande engano nosso. Nós não conseguimos imparcialidade em nada. O nosso olhar é um olhar cheio de preconceitos. Jesus Cristo, ele falando a este respeito, ele diz, se os seus olhos forem bons, você vai ter luz. Mas se os seus olhos forem maus, você vai ter trevas. E essa é uma grande questão que nós temos na nossa forma de olhar. Nós podemos olhar as coisas a partir dessa ótica da bondade, ou nós podemos olhar a partir da ótica da maldade. E aí vem a pergunta, se o homem olha assim, dessa forma, através da lente, de uma forma superficial, através da aparência das coisas, utilizando a lente do preconceito, dos seus preconceitos, como é que Deus vê? Como é que Deus olha as coisas? E Deus vê a essência das coisas. Essa é a grande diferença que nós podemos pensar na forma como Deus está olhando o mundo, a sociedade, as pessoas. Eu diria assim, que quem olha a semente não vê a árvore, mas quem conhece sementes, ele olha a semente e ele já consegue imaginar a árvore. Ele já consegue perceber, essa semente vai dar esse tipo de planta, essa semente vai dar esse tipo de árvore. Jesus Cristo utiliza esse exemplo falando a respeito do grão de mostarda. Pequeno, mas ele vai dar um arbusto grande, o maior arbusto da horta. O que Deus via em Davi? Ele via um homem segundo o seu coração. Ora, nós conhecemos a história de Davi. Nós sabemos que Davi não era um homem perfeito. Nós sabemos hoje, depois de lermos a sua história no livro de Samuel, que ele cometeu graves erros e graves pecados. E nós não devemos seguir os seus erros e os seus pecados. Mas tem algo na vida dele que está como pano de fundo da sua vida, que era o seu coração. Em todo o tempo, o seu coração era um coração disposto a buscar o Senhor. E por isso que ele vai ser chamado o rei segundo o coração do Senhor. Não porque em todo o tempo ele fizesse as coisas corretas, mas em todo o tempo o seu coração estava disposto a buscar a Deus. É isso que Deus via no Davi. Não a sua fragilidade, não o fato dele ser o mais moço dos irmãos e não ter ainda o tipo de guerreiro, nem a cara de guerreiro, talvez nem a altura de um guerreiro, porque quando nós vemos na história que ele vai enfrentar Golias, Saul quer dar para ele a armadura de um homem grande, para alguém que talvez não fosse tão grande assim. O fato é que ele ficou muito desajeitado na armadura e ele preferiu lutar contra Golias sem nenhuma armadura. Não era isso que ele estava vendo em Davi. Estava vendo a essência de Davi. Eu gosto muito de pensar isso, irmãos, que Deus não olha para nós a partir daquilo que nós somos. Ele olha para nós a partir das nossas potencialidades. Daquilo que nós podemos ser, se nós nos colocarmos nas suas mãos. Esse olhar que aparece no livro de Gênesis, quando Deus vai criando as coisas, no texto, ele vai nos aparecendo assim, a criação como que por etapas. Quando termina cada etapa, ele diz assim, isso aqui é muito bom. Que é a mesma palavra bom no hebraico, ela pode ser traduzida por bonito. Era tudo muito bom, tudo muito belo.
E é interessante que aquilo que é tudo muito bom, tudo muito belo, dali vai surgir coisas melhores e mais belas. Porque é assim que Deus vê as coisas. Porque é assim que Deus faz as coisas. Então, quando nós vemos estas situações de deterioração, quando nós vemos as pessoas, talvez, entregues de uma forma mais degeta, Deus não vê como pessoas perdidas, mas Ele vê desta maneira, a partir das potencialidades da sua própria criação. O cristão deve olhar como Deus olha. E aí vem, irmãos, como é que a igreja deve ver o mundo? O homem vê a aparência das coisas, Deus vê a essência das coisas, e a igreja deve ver o mundo como Deus vê, olhando o mundo a partir do amor de Deus. Quando eu vejo aquele texto de João 3,16, falando assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, não é de qualquer maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele olha a partir desta perspectiva do amor. Deus olha o mundo, a nós todos, a partir do olhar da misericórdia. No texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, tem um versículo que eu acho maravilhoso, que diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. É o Deus de misericórdia que olha para nós, não com o olhar da destruição, não com o olhar do juízo, mas com o olhar da misericórdia. Alcançados por este olhar da misericórdia, Deus olha para nós desta forma. E Deus olha o mundo a partir dessa perspectiva da salvação, e a igreja tem que olhar o mundo a partir dessa perspectiva da salvação. O mundo, ele está perdido, é uma afirmação das Sagradas Escrituras? Sim, ele está perdido nos seus delitos e pecados, e nós estamos perdidos nos delitos e pecados. Mas Deus olha para nós, este homem que está perdido nos delitos e pecados, ele pode ser salvo. E é assim que Deus olha para nós. Ele olha para homens perdidos que podem ser salvos. E a igreja deve ver o mundo a partir dessa visão divina. Irmãos, nós somos chamados não para olharmos o mundo pela sua aparência, não para olharmos o mundo a partir dessa perspectiva da realidade como nós olhamos para as coisas. Quando eu vejo o noticiário a cada dia, eu sou um leitor diário de jornal, acompanho bem isso, eu às vezes fico pensando, não tem mais jeito. As coisas não têm mais jeito. O que nós podemos fazer? Quem pode confiar em alguma coisa? Quem confia nos políticos? Quem confia nos professores? Quem confia nos produtores, nos empresários? Em quem a gente pode confiar? Quem confia na igreja? Pastores, padres? Parece que está tudo perdido. Essa é a aparência das coisas. Agora Deus está olhando algo maravilhoso que Ele está fazendo do pobre que ouve o Evangelho e se emociona com o amor de Deus, daquele que estava ali perdido nas drogas, daquele que estava sofrendo e que a palavra de Deus fala ao seu coração e ele tem a paz dentro de si que excede a todo entendimento, porque Deus olha não para a aparência, mas Deus está olhando para a essência. E eu e você, nós, irmãos, como igreja, somos chamados para olhar desta forma, com amor, com misericórdia, com salvação. Que Deus nos abençoe.